Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar de atração. O que é que faz com que nos sintamos atraídos por alguém? Será uma química que não se explica, uma arte que se aprende ou algo completamente diferente? Hoje vamos mergulhar de cabeça na ciência e nas estratégias por trás da atração, dos gatilhos psicológicos mais básicos até ao futuro dos relacionamentos. Esta é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? O que é que acontece para que duas pessoas sintam aquela conexão magnética? É pura química, psicologia? Ou será que é uma habilidade que se pode de facto aprender e aperfeiçoar? É isso que vamos tentar desvendar. Então, para organizar as ideias, o nosso percurso vai ter 4 paragens. Primeiro, vamos às bases, a psicologia por trás daquela faísca inicial. Depois vamos explorar uma perspectiva bem diferente, o chamado jogo da sedução. A seguir, mergulhamos no que realmente importa, que é construir uma conexão genuína. E para fechar, vamos olhar para as tendências que já estão a mudar o futuro das relações. Ok, vamos começar pelo princípio de tudo, a ciência. O que é que a psicologia nos diz sobre aquela faísca inicial? Por que é que sentimos o que sentimos por determinadas pessoas e não por outras? O nome técnico para isto é atração interpessoal. É basicamente o termo que descreve aquela força invisível que nos puxa para perto dos outros. E atenção, não estamos a falar só de romance, não. É a base de todas as nossas conexões, desde uma amizade que nasce do nada até uma parceria para a vida toda. E este ditado popular acerta em cheio num dos princípios mais fortes da atração, a semelhança. A sério, estudos e mais estudos mostram que a gente tende a sentir-se atraída por pessoas que de alguma forma são parecidas connosco. E não é só na aparência. Estamos a falar de valores, opiniões, sentido de humor, até o contexto de onde viemos. No fundo, parece que procuramos um reflexo de nós mesmos. Mas claro, não é só a semelhança que conta. Existem outros gatilhos mentais bem poderosos. Por exemplo, a reciprocidade. É simples, tendemos a gostar de quem gosta de nós. Depois, a escassez. Aquilo que é raro ou difícil de conseguir parece automaticamente mais valioso. A autoridade também é super atraente, não no sentido de ser mandão, mas de transmitir confiança e conhecimento. E por fim, a afinidade, aquela sensação de pertencer à mesma tribo. Certo, já vimos a parte mais, digamos, automática da atração. Agora, vamos mudar completamente de perspectiva. Vamos sair da psicologia passiva e entrar na aplicação ativa de técnicas. Esta parte é sobre o conceito do jogo da sedução, uma escola de pensamento que encara a conquista como uma habilidade que pode ser aprendida e dominada. A ideia central daqui é ilustrada pela jornada de transformação do autor de um famoso livro sobre o tema que se descreve como tendo passado de nerd a sedutor. A grande mensagem é esta: a capacidade de atrair não é um dom com que se nasce, mas sim um conjunto de competências que qualquer pessoa pode estudar, praticar e melhorar. E como é que se aprende isso? Bem, um dos métodos mais conhecidos propõe um processo quase teatral, dividido em 3 etapas, ou melhor, 3 personagens que se devem interpretar em sequência. Cada um tem um papel muito específico para guiar a interação, desde o primeiro olá até à intimidade. Vamos ver quem são. O primeiro a entrar em cena é o senhor sociável. A missão dele é só uma: quebrar o gelo. É aquela pessoa com energia, com bom humor, que consegue iniciar uma conversa do nada e deixar toda a gente à vontade. O foco é total em criar uma primeira impressão positiva e divertida. Ok, o gelo foi quebrado. Aí o palco é do senhor tranquilo. Aqui o ritmo muda. O objetivo já não é a energia, mas sim a profundidade. O papel dele é ouvir mais do que falar, fazer perguntas interessantes e encontrar aqueles pontos em comum que começam a construir um vínculo real. E, por último, quando a conexão já está mais forte, entra em cena o senhor sedutor. A função dele é pegar nessa ligação que foi criada e, de forma natural, guiar a interação para um nível mais físico, mais íntimo, fazendo com que pareça o passo seguinte lógico e não algo forçado. Mas, na prática, como é que o tal senhor sociável quebra o gelo? Bom, esta abordagem sugere o uso de aberturas, que são deliberadamente diretas, muitas vezes com humor e até um pouco ousadas. A ideia aqui não é tanto o que se diz, mas a confiança que se demonstra ao dizê-lo. É sobre quebrar o padrão, ser memorável e provocar uma reação imediata. Ok, a abordagem foi feita, seja ela qual for, e agora? Porque, sejamos honestos, o que vem a seguir é que define tudo.
Agora vamos falar de substância, de como é que se constrói uma conexão de verdade através de algo que parece simples, mas não é. A comunicação eficaz. Olhem só para a diferença aqui. De um lado, uma acusação. Tu nunca. Isto coloca a outra pessoa na defensiva imediatamente. Do outro lado, uma partilha de sentimento. Eu sinto. É uma pequena mudança nas palavras, mas o impacto é gigante. A primeira frase ataca, a segunda convida a uma conversa. E a base para uma boa comunicação é a chamada escuta ativa. Isto significa basicamente calar aquela vozinha na nossa cabeça que está sempre a preparar a próxima resposta. É ouvir para compreender de verdade o que outra pessoa está a sentir e a pensar, não apenas para esperar a nossa vez de falar. É a essência da empatia. E para evitar aquele silêncio constrangedor em que ninguém sabe o que dizer, existe uma técnica muito útil, os links de conversa. A ideia é simples, em vez de saltar de tema em tema, preste atenção aos pequenos detalhes que outra pessoa menciona. Pegue num desses detalhes, um link, e faça uma pergunta sobre isso. Mostra que está a ouvir e faz a conversa fluir de forma super natural. Bom, já falamos de psicologia, já falamos de técnicas, mas como é que tudo isto se aplica ao mundo de hoje? Com as aplicações de namoro, as redes sociais, como é que a era digital está a moldar a forma como nos apaixonamos? Vamos olhar para o presente e para o que vem a seguir. E uma das maiores tendências que está a surgir é o chamado amor intencional. Parece que cada vez mais pessoas, principalmente as mais jovens, estão a cansar-se de jogos e de incertezas. A ideia é ser mais direto e honesto desde o início sobre o que se procura, para alinhar expectativas e construir algo com uma base mais sólida. E os dados parecem confirmar isto. Olhem para este número. 64%. É a percentagem de solteiros que, num inquérito recente, afirmou que uma amizade forte é essencial para um relacionamento amoroso funcionar. Parece que a base está a mudar daquela paixão avassaladora para a confiança e o companheirismo. E essa busca por mais significado vê-se em tudo. Desde conversas mais abertas e sem tabus sobre sexualidade, a um ritmo mais lento no namoro, sem pressa para pôr rótulos. E até a partilha de valores, como a preocupação com o ambiente, está a tornar-se um fator importante. O fio que une tudo isto parece ser a busca pela autenticidade. O que nos traz então à pergunta final. Depois de vermos a psicologia por trás da atração, as estratégias do jogo e agora esta ascensão do amor intencional, fica a questão: será que estes dois mundos conseguem coexistir? Ou será que esta nova procura por autenticidade e comunicação aberta está aos poucos a tornar as velhas estratégias de sedução obsoletas? É algo em que vale a pena pensar.